Olá, eu estou aqui hoje, segunda-feira, para continuar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No momento, eu ainda estou estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Dos capítulos estudados até agora, é o maior e muito importante também. Os outros são importantes e este também é muito importante. É só você analisar o título: Bem-aventurados os aflitos. Mas lembro, como sempre eu procuro lembrar, que é um estudo continuado. Para entender bem o capítulo 5, por exemplo, é necessário estudar os outros, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, né? Bom, vamos começar a leitura dos textos de hoje. Hoje eu vou ler Instruções dos Espíritos. Prestem atenção que é uma parte muito boa também. Os conceitos são muito importantes. Então vamos lá. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Este trecho já tem afirmações e ensinamentos muito importantes, dignos de reflexão. Eu só vou repetir um trecho. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, essas afirmações justificam, por exemplo, o estudo continuado, porque são conceitos que exigem outros conceitos para que haja compreensão, né? Bom, mas continuando. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido:
Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. São passagens, repito, são trechos dignos de reflexão, de ouvir mais de uma vez, de ler mais de uma vez. Eu sempre peço que acompanhem o estudo no livro, né? Porque estudar é sempre importante, ler mais de uma vez, refletir. Continuando, o mal e o remédio. É um texto de Santo Agostinho, que eu gosto muito dos textos dele. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Ele está se referindo ao nosso planeta, né? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Jesus falou isso, né? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar a chaga de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Ou seja, imitai Jesus, né? Que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo a seguir, né? Ou seja, precisamos ter Jesus como modelo nas nossas vidas. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele chamou a Deus. Vou ler até aqui só, né? Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mais ainda, que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Por isso eu sempre lembro a importância do estudo, da reflexão. Nossa vida na terra não é a última vida, não é a mais importante. Nós temos o espírito nunca morre, né? Vamos falar assim. Quem apodrece é o corpo, mas o espírito vive sempre. Eu não vou dizer eternamente, porque eterno é Deus. Ele não teve começo e não terá fim. Nós somos imortais. Nós somos imortais. Nós tivemos começo, fomos criados por Deus, mas não teremos fim.
Então a nossa vida é espiritual. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova. Atenção nisso. Nós escolhemos a nossa prova. Porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória... Bom, não vou ler o resto, né, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é importante, nós escolhemos a nossa prova. E aí lembremos do que foi lido anteriormente, né? O fardo não é... Aliás, o fardo é proporcional às forças do espírito, né? Então nós podemos suportar. O problema é que a nossa visão, né, a visão da maioria de nós, é uma visão materialista. Que a felicidade é material, vem das posses, do dinheiro, e isso não é verdade. Continuando. Não mais nos pergunteis, portanto. Ou seja, o Espírito está falando para não perguntarmos para eles, né? Qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga? Esta tentação ou aquela prova? Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Mais uma vez eu lembro, estudar e ter conhecimento é muito importante, porque leva à fé raciocinada. Ter fé é importante? Sim, mas uma fé raciocinada. Porque aí nós sabemos e entendemos por que nós temos fé em determinada coisa. Agora o último texto. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo, com efeito, nem a fartura, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos consequentemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Bom, o trecho que eu acabei de ler, eu peço que você ouça várias vezes e reflita nele. É um trecho muito importante. É uma afirmação muito importante, porque essas condições, que são todas materiais, não trazem a felicidade. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade nesse mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Atenção nestes trechos. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro.
e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é uma tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Último trecho para terminar. Para terminar. Atenção ao que eu estou lendo, que é muito importante. Esse vai ser o último trecho. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação, aqui está escrito vulgarização, mas é no sentido de divulgação. A divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Por isso eu divulgo, procuro divulgar e peço que você me ajude. É nosso dever divulgar a verdade. Nós não podemos guardar a verdade para nós. Nós temos que compartilhar com os outros. A obra, portanto, meus caros filhos, a obra, portanto, meus caros filhos, no sentido de mãos à obra, né? Que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para este alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Mas tudo isso depende de nós. Repito, o capítulo 5 é muito importante, tem conceitos muito importantes. A parte que eu li hoje é muito importante. Então eu peço que você assista ao vídeo, compartilhe, ouça mais de uma vez. Eu peço que você acompanhe o estudo no livro, né? Eu sempre coloco o título nas capas dos vídeos. É só você ler, você vai saber onde está, né? É a referência bibliográfica. Então eu peço que você curta este vídeo, os outros, né? Eu gravo 3 por semana. Peço que você se inscreva no meu canal. Faça comentários, perguntas. Seja abaixo do vídeo, no meu canal, no YouTube, ou nos links que eu coloco abaixo, né, do vídeo. São os links dos meus sites, tem página de contato, agradecimento e contato. E eu sempre colo também os links das minhas redes sociais. Mas eu gostaria muito que você acompanhasse o estudo do Evangelho. Muito importante. Eu agradeço muito a você e até quarta-feira no próximo vídeo.